Uma boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite da casa, em especial a Lia, e pela receptividade de todos. Sejam todos bem-vindos à casa. Bom, a exposição doutrinária desta noite, eu fiz questão de trazer a todos o tema Natal com Jesus. Obviamente, em questão do mês de dezembro, onde o nosso ilustre aniversariante é Jesus. Paramos, neste momento, para pensar a importância de Jesus desde a formação do nosso planeta até os dias de hoje. Jesus, que durante todo o seu caminho, acompanhando a evolução do nosso planeta, decidiu encarnar para nos trazer o Evangelho. Então, na exposição doutrinária dessa noite, eu quero trazer a importância de Jesus, a dedicação de Jesus, durante todo esse tempo que estamos evoluindo juntamente com o nosso planeta, o planeta Terra. Sobre a origem do Natal, a data festiva ela é comemorada dia 25 de dezembro, em função de festas pagãs que eram comemoradas na época o solstício de inverno, pelas pessoas daquela época. E aí o que acontece? Nessas festividades, que também era a preparação para o plantio, para posteriormente colheita, então aquela civilização ela comemorava uma renovação, né? Por isso que hoje nós temos o costume de no Natal, nessa época de dezembro, nós renovarmos algumas promessas, né? Aquela promessa de vamos procurar não brigar com ninguém, passar o ano para fazer um curso ou para emagrecer. Então a gente procura fazer várias promessas nesse período, justamente porque nós sentimos em nosso coração o sentimento da renovação. Então, aí a Igreja Católica, ela, por uma questão de conveniência, para juntar com essas festividades das festas pagãs, decidiu então colocar a data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Porém, nós sabemos que em algumas teorias falam que Jesus nasceu em março. Mas continuamos, por uma questão de respeito, por uma questão de carinho, vamos continuar comemorando então o dia 25 de dezembro como a data de aniversário do nosso querido Jesus. Mas vamos lá, vamos fazer uma viagem lá a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, lá no início do planeta Terra. Jesus, com seu infinito amor e bondade, já um espírito crístico, e saibamos, pessoal, que Cristo já foi um espírito de terceira ordem como nós. Ele só teve uma vinda muito atrás de nós. Só que lá, no início do planeta Terra, então, ele já era um espírito crístico e ele foi incumbido de, então, formar o nosso planeta. Por que formar o nosso planeta? Qual era o objetivo principal do nosso planeta? Justamente para trazer o planeta Terra como uma escola. O nosso planeta é uma escola, onde nós temos a oportunidade de reencarnar. Até aqui a pouco no estudo, veio uma pergunta aqui, a reencarnação, ela é um castigo ou é uma punição? Não é nenhum dos dois. A reencarnação foi uma ferramenta nos dada de presente por Jesus, para que a gente possa reparar todas as nossas imperfeições.
sabemos que é um caminho difícil e que temos que reencarnar muitas vezes. Então Jesus, naquela época, estava formando o nosso planeta e então acalmando o fluido cósmico universal, fazendo a reorganização de todos esses fluidos, formou um planeta primitivo. E aí começou a povoar. Começou-se as primeiras formas, primeiro os minerais, depois os vegetais, as primeiras formas de vida, depois os animais, e aí depois o homem. Então Jesus teve um papel importante para a nossa estada aqui neste planeta. Né? Ele fez todo um trabalho com tanto amor, com tanto carinho, preparou tudo para nós, com toda essa perfeição que nós percebemos. Todo mundo aqui já se deparou com aquela situação de dizer assim, como a natureza é perfeita, como Deus é perfeito, tudo é justo, tudo funciona como uma orquestra, tudo está interligado. E essa perfeição jamais poderia ser que não seja da fonte do Deus Criador. Lembra lá da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Ser supremo, causa primária de todas as coisas. Mas voltando aqui para Jesus. Então Jesus, ele foi lá, ele começou a fazer esse trabalho, preparou o planeta Terra, povoou, e aí é onde nós começamos a ter as nossas oportunidades. Como princípios inteligentes, como fomos criados, tivemos a oportunidade de começar a desenvolver as nossas habilidades, a evolução intelectual, que sabemos que ela sempre vem à frente da evolução moral, mas o objetivo principal exatamente é a nossa evolução moral. Nessa evolução moral, então, nós temos, que é o nosso objetivo, o nosso trabalho, esse é o nosso dever, como encarnados no nosso planeta Terra. E aí, então, desde a formação do nosso planeta, Jesus é quem cuida do nosso planeta, ele é o nosso governador. E saibamos também que ele não é governador somente do planeta Terra, ele é governador de outros planetas também, como em toda a galáxia, nossa galáxia, outras galáxias, outras constelações, nós temos outros espíritos crísticos, outros espíritos da mesma envergadura de Jesus. E aí então, nesse trabalho que foi feito no planeta Terra, houve então o início de uma transição num outros planetas, uma outra constelação que Jesus também é governador. E aí foi o momento da transição planetária da constelação de Capela. Lá na transição planetária da constelação de Capela, então se foi fazendo um trabalho de saneamento daqueles espíritos que não mais teriam condições de habitar um mundo de regeneração, porque esse era o ponto onde o planeta a constelação de Capela estava passando, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí Jesus, com a sua bondade divina, mais uma vez nos deu um presente. Ele trouxe esses espíritos que não mais poderiam estar na constelação de Capela, trouxe para encarnar no planeta Terra. E vamos nos perguntar, por que então esses capelinos vieram para cá? Qual era a intenção de Jesus? Era exatamente trazer a evolução intelectual para o nosso planeta. Alavancar o nosso planeta, que estava passando então do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações.
sem o desenvolvimento intelectual, jamais teríamos o desenvolvimento moral. Só que, para tanto, precisamos ter alguém para puxar essa fila, puxar esse comboio. E aí, então, foi que os capelinos vieram para fazer esse trabalho. E olha só, mais uma vez, a perfeição divina, a perfeição de Jesus. Ao passo que os capelinos vieram trazer a evolução intelectual para o planeta Terra, eles tiveram a oportunidade de reencarnar muitas vezes no nosso planeta para fazer a tão esperada evolução íntima, para conseguir alcançar patamares superiores da evolução moral. Então, o planeta Terra, como um planeta de provas e expiações, além de servir como morada, como escola, ele também serviu a esses espíritos capelinos, que, obviamente, de forma compulsória, tiveram que vir para cá. Mas eles tiveram toda a oportunidade de evolução. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Colcheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou de Capela. Então, aqui no livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, Emmanuel e Chico nos trazem exatamente a informação sobre a história de Capela, que faz parte, então, do legado de Jesus, um dos legados de Jesus, no compromisso com o nosso planeta. Há alguns milhões de anos, espíritos rebeldes já existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, aqui, ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz exatamente essa parte onde ele fala que quem fez o seu trabalho de forma correta, viveu em busca da sua reforma íntima lá no planeta de Capela, teve a condição de continuar. E para aliviar esse jugo, né, essas dificuldades que esses espíritos inferiores traziam, então, faça-se uma limpa, faça uma reorganização e vamos deixar a coisa mais harmoniosa. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos. Então, aqui na continuação do livro A Caminho da Luz, é exatamente aquilo que eu já havia dito. Fizeram o seu trabalho de trazer a evolução intelectual e assim aproveitaram para fazer a sua evolução também moral. Então, gente, o que acontece? Depois de todo esse processo, onde nosso planeta vai evoluindo, né, nós chegamos ao ponto de 2000 anos. Há um pouco atrás de 2000 anos, nós percebemos que a maldade, que a violência, a injustiça prevaleciam. Elas prevaleciam no meio daqueles povos. E aí nós tínhamos muitos profetas trazendo a informação que o Messias ia vir. O Messias ia vir justamente para trazer o Evangelho que traria a paz e o amor entre as pessoas. E aí, aqui no livro Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês,
Eis que desceu de uma abertura divina a justiça, na personalidade de Moisés, para que os homens não ficassem órfãos, e foi neste aconchego da lei, foi nas torrentes de lágrimas vertidas pelos escravos no êxodo com o legislador, capelinos com Jesus, que o mundo entrou em preparo para a vinda do Messias, aquele que é a esperança do mundo, aquele que foi, é e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Veio Moisés. Moisés veio, recebeu as tábuas da lei, porém, não foi suficiente. Como eu disse, a maldade, a crueldade, a falta de amor, as guerras, a fome, eram muito ainda fortes. A injustiça, principalmente, ainda eram muito fortes naquela época. Então, decidiu-se a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus. Jesus não reencarnou na Terra. Jesus encarnou. Ele só teve uma vez aqui na Terra. E aí, então, Jesus vem, né? Aí vem aqui toda aquela história, nasceu na manjedoura, num ambiente humilde. E aí, Jesus, como a segunda revelação, traz para nós, durante toda a caminhada dele, quando encarnado, o Evangelho. O Evangelho, que nada mais é que uma codificação moral, mas também um consolador. Esse consolador que Jesus nos traz, ele vem explicar muita coisa que nós não entendíamos. Por que o sofrimento? Por que a injustiça? Por que jovens morrem tão cedo? Então o Consolador, o Evangelho, Jesus teve esse carinho por nós e todo esse trabalho de trazer sabendo do que ele ia passar. Sabendo que ele ia ser perseguido, sabendo que não ia ser compreendido, sabendo das dificuldades que ele ia passar aqui no nosso planeta. E aí, ainda lá com Jesus ainda criança, os 3 reis magos fizeram uma visita para Herodes perguntando onde estava Jesus. E aí, só que isso foi uma forma de enganar o rei Herodes. E aí rei Herodes, obviamente temendo, né, essa nova doutrina, essa nova doutrina do amor, doutrina do perdão, rei Herodes, com medo, ameaçado, então manda executar todas as crianças com 2 anos, meninos, porque ele não sabia quem era Jesus. E aí começou o tal do massacre dos inocentes. Daí, um anjo, em sonho, apareceu para José e disse o seguinte: José, tome a tua família e fuja para o deserto. Então José atendeu o chamado, pegou Jesus e Maria e fugiram para o Egito. Por que foi para o Egito? Porque o Egito estava fora dos domínios de Herodes. Então lá ele não poderia ser morto. E aí Jesus, com José e Maria, só retornam depois da morte de Herodes. E aí já estava em segurança. E aí, gente, ao passo que Jesus ia crescendo, juntamente com o seu primo João, o João Batista, as mães, Maria e Isabel, durante muitas conversas que tiveram, elas percebiam que Jesus e João eram crianças diferentes. Eram crianças muito além do seu tempo. Eles já pregavam o amor, eles já pregavam o perdão, eles já tinham
uma postura diferente de qualquer outra criança ou até mesmo de adultos da época. E aí foi então que, ao passo que Jesus foi crescendo, ele foi trabalhando a divulgação do Evangelho, foi adquirindo discípulos, fez pregações para os doutores da lei e foi fazendo o que era o seu intuito, que era trazer o Evangelho. E dentro desses anos, dos 33 anos que ele viveu na Terra, ele começou a incomodar pessoas importantes da época com a sua doutrina. Porque vejamos, a lei judaica era uma lei muito severa, de um Deus punitivo, daquilo que, se você faz errado, você tem que pagar, você tem que sofrer para pagar. E aí vocês sabem que a condenação muitas vezes era o apedrejamento ou a crucificação. E aí, durante todo esse processo, Jesus acabou sucumbindo nas mãos de Barrabás, de Pilatos, onde ele foi crucificado. E vejam só, gente, ele poderia ter mudado todo esse rumo dessa história para não ser crucificado. Ele poderia ter confundido seus acusadores. Porém, ele nos trouxe uma grande lição, a lição da humildade e o exemplo. A humildade e o exemplo. Quem de nós também não faríamos como Pedro de negar Jesus de medo de morrer? Quem aqui teria coragem de levantar a mão? Ninguém. Para preservar a nossa vida, nós faríamos isso também, como Pedro fez. Como Judas fez. Judas entregou de bandeja, sem querer, entregou de bandeja Jesus. Apesar que a ideia dele era outra. Era promover Jesus. E aí, gente, com a vinda de Jesus, começa, aqui pelo texto, ainda do livro Francisco de Assis, na página 40, de João Nunes Maia e o Espírito Miramês, foi derrubado o muro que separava os céus da terra, e depois da vinda do Messias, anunciada pelos antigos profetas, foi liberado o intercâmbio entre um plano e outro, entre os homens e espírito. Foi desatada a fé na vida futura, e as criaturas são conscientizadas de que ninguém morre. A vida se encontra estuante em toda parte. A boa nova do reino iniciou a destruição da inimizade, fez surgir o perdão e a fraternidade começou a invadir os corações. Então, gente, veja que a vinda de Jesus, ela oportunizou uma abertura de comunicação da espiritualidade com o plano material. Olha só a importância desse trabalho de Jesus. E aí, nesse intercâmbio, foi possível trazer uma consolação para as pessoas de que a vida não acaba. Existe vida após a vida. A gente não deve usar a palavra vida após a morte. A morte não existe. É vida após a vida. E aí, no decorrer de todo esse trabalho da espiritualidade, na segunda revelação, que foi o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, na sua mais extrema pureza, então, é que nós estamos tendo, desde então, a possibilidade de aprender com os nossos erros, de reencarnar, quantas vezes forem necessárias. Dispunha de vários recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores, que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Então, assim,
Os doutores da lei não aceitaram, né? Como dito anteriormente, não aceitaram essa nova doutrina, esses novos ensinamentos, porque ia contra as concepções da lei judaica. Moisés fez um trabalho tão forte com esse povo, da parte das leis judaicas, que se tornou, de certa forma, ou certamente intolerante. Eles não toleraram essas ideias de Jesus. Atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores, para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Então, gente, Jesus, durante todo o tempo que ele esteve encarnado, ele fez curas, ele propiciou o envio de pessoas, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a socorrer pessoas enfermas, a levar a palavra do Evangelho. E aí, Jesus nos mostra, com a sua grande e infinita humildade, que, por exemplo, ele poderia, no caso da Maria de Magdala, ao invés de condená-la, de julgá-la, ele perdoou. Maria de Magdala, que foi uma pessoa que viveu na promiscuidade, que viveu uma vida de luxúrias, totalmente desregrada, mas que no momento do encontro com Jesus, ela sentiu no próprio coração aquela energia forte de Jesus, que fez com que ela mudasse a forma de agir, a forma de pensar. E aí então Jesus lhe perdoou, ao invés de condenar. Outro grande exemplo que nós temos, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que ainda como Saulo, como um doutor do Sinédrio, um juiz do Sinédrio, que ele era, ele foi o maior dos perseguidores dos cristãos. Lá no livro Paulo e Estevão, nós podemos ver o quanto mal ele fez para aquele pessoal da Casa do Caminho. Quando ele começou a ouvir as primeiras pregações de Gesiel, que depois foi batizado Estevão, ele começou a se incomodar. Ele começou a ter aquela inquietude que a gente fala, que é o primeiro processo da intolerância. E aí, depois daquilo, apesar de ele ser advertido por Gamaliel, que Gamaliel era um juiz, um doutor do Sinédrio, que precedeu Paulo de Tarso, mesmo assim ele não quis saber. Ele perseguiu, prendeu, matou. O Estevão, ele condenou à morte a pedrada. Tudo por intolerância religiosa, por não entender qual era o propósito de Jesus. Só que ele também teve a oportunidade. Quando ele saiu para Damasco para perseguir um outro cristão, que era uma pessoa que estava difundindo a palavra de Jesus por Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, ele ficou cego temporariamente e ele pôde sentir também, da mesma forma que Maria de Magdala, a força, a magnitude da energia de Jesus. E aí foi com que então Jesus primeiro fala a ele: Saulo, por que me persegues? E daí, depois de toda a experiência que ele viveu, só ele viu Jesus. Os companheiros dele que viajavam com ele não viram, pensaram que ele estava fora de si. Aí Saulo pergunta para Jesus: Mestre, o que queres que eu faça?
E Saulo, que depois, como Paulo de Tarso, ele também pagou caro. Ele pagou caro pela perseguição, pelo período de perseguição que ele fez. Porque ele também foi morto por ele sustentar e divulgar a palavra do Evangelho. Hoje, pela presença do seu amor, por sua incomparável bondade, através do empenho gigantesco de Paulo e de outras mãos amigas, novamente despertamos no Senhor e a nossa visão se alegra porque estamos vendo os céus se abrirem pelas promessas. Isso está escrito também no livro Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos tendo a oportunidade, somos espíritos de terceira ordem, mas com tantas oportunidades de reencarnação, justamente pelo amor de Jesus. O amor que Ele teve por nós. E que muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes nós não aceitamos. E muitas vezes nós ignoramos. Quem aqui só lembra de rezar quando está com uma dificuldade? Não tem problema, eu sei que é só eu. Então, gente, essa oportunidade que há 2000 anos nós tivemos com a vinda de Jesus, e vejam bem, olha só a importância e a magnitude da vinda de Jesus no nosso planeta, que Ele criou duas eras. Duas eras. Ele criou a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Olha só a importância. A princípio na tradição cristã, mas isso se difundiu. Hoje nós usamos, inclusive, em textos científicos, quando se cita uma época antes de Cristo, coloca lá tantos anos antes de Cristo. Olha só a importância e envergadura desse Espírito. Que tão bondoso, que tão generoso conosco, pega na nossa mão e diz assim: filho, tu errou de novo. Vai lá, encarna novamente. Tenta lá de novo. Nos dá um aparato todo para que a gente nos auxiliar para fazer a nossa programação reencarnatória. Mas nós, como teimosos, como criança, a gente vem e erra de novo. A gente sabe que o caminho é pesado. Só que Jesus também não nos coloca um jugo mais pesado do que nós não podemos carregar. Ele nos conhece de forma íntima. Sabe qual é ou quais são os nossos limites. E aí, se viermos aqui novamente, reencarnamos, trazemos obviamente o nosso propósito, que é melhorar, para poder seguir, para poder, vamos lá, a gente quer passar de ano, né? Queremos fazer as provas ou as expiações e poder passar de ano. E aí, através do sofrimento, que muitas vezes nós não compreendemos, né? Muitas vezes a gente se revolta, pergunta por quê? Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Ainda bem que a gente não lembra. Que muitas vezes o que a gente fez está lá no passado. Lá em outras encarnações. O que tiramos de conclusão de tudo isso aqui? De tudo isso? Bom, gente, primeiramente, o Natal, ao longo dos anos, ele se tornou uma data comercial. Se tornou uma data comercial. Obviamente, e aí eu vou contar por mim,
que a expectativa do Natal era o presente, não era Jesus. Né? Eu não era aquele muito criança, não entendi. É bom ganhar presente? Claro. Obviamente que é bom ganhar presente. É um momento de confraternização? É um momento de confraternização. Mas o mais importante, gente, o mais importante de tudo, é exatamente essa oportunidade da renovação. A renovação aquela que num momento de confraternização com as famílias, olha outra oportunidade. Tem muitas famílias que só se encontram, ou se encontram no Natal ou em velório. É bem assim. Então o Natal, ele une as pessoas, ele reúne as pessoas, ele aproxima as pessoas. O Natal, ele traz no nosso coração, desperta no nosso coração o sentimento da caridade, da bondade. Obviamente que esse sentimento ele deve ser despertado o ano todo, não só no Natal. Mas o Natal tem essa magia. Essa energia de Jesus é tão forte que toca os nossos corações. Eu mesmo conheci pessoas que se transformaram após um determinado Natal. Se tornaram pessoas melhores. Mudaram sua conduta. Tem lavação de roupa suja nesses encontros de família? Tem. Normal. Vai ter. Encontro de família. Assim, ó, eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que ninguém aqui sabe. Mas eu vou falar até baixinho para ninguém lá fora ouvir. Mas quando a gente reencarna, nós somos colocados juntamente com pessoas que são os nossos desafios. Então, gente, nós vamos ter lá no momento do Natal, nós vamos ter um momento de lavação de roupa suja. Mas é um momento de confraternizar, de renovar o nosso amor, o nosso carinho pelas pessoas. Quem aqui nunca viu numa reunião de família duas pessoas que se brigaram e no Natal foram obrigados a estar juntos e no Natal fizeram uma reconciliação? Então o Natal também serve como um momento de reconciliação. Então, gente, perante isso, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Neste Natal, ou melhor, antes do Natal, já começa agora, já começa a pensar naquelas pessoas que você, de uma certa forma, deu uma excluída do seu convívio, e tenta perdoar. Tenta reconciliar. A reconciliação é importantíssima, gente. Vocês vão ver quando a gente desencarnar e chegar na espiritualidade, vocês vão ver quanto importante a gente resolver tudo aqui, tá? Não deixar para levar para lá para resolver. Nós estamos aqui para isso mesmo, para resolver, para parar nas nossas arestas. Valorização da data como reflexão e renovação do compromisso em seguir as leis divinas. Gente, é claro que nós deveríamos, e eu sei que eu acho que todo mundo faz isso aqui, obviamente, né? De seguir fielmente as leis divinas. As leis morais, as leis naturais. E aí, a gente tem que usar o Natal. Usar o Natal como um começo. A gente buscar disciplina. Lembra o que Emmanuel falou para o Chico? Precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina de fazermos aquela nossa avaliação íntima. Entrarmos para dentro de nós, fazermos uma avaliação, que isso já deve ser, a gente já lembra lá que Santo Agostinho falou. Todos os dias, Santo Agostinho, ou melhor, todas as noites, Santo Agostinho fazia uma avaliação de todas as ações dele durante o dia, para avaliar o que ele precisava melhorar. Vamos usar o Natal como um compromisso de começar a fazer esse trabalho, dessa retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva do ano.
Onde nós podemos melhorar? Será que eu tenho que melhorar minha saúde? Será que eu tenho que melhorar minha postura perante os problemas? Tem que parar de ser procrastinador? Será que eu tenho que ser mais paciente? Será que eu preciso ser mais caridoso? Mais bondoso com o meu próximo? Mais tolerante? Mais tolerante? Então, gente, vamos usar o Natal para que a gente possa fazer essa reflexão e procurar seguir o Evangelho, seguir o Jesus. Jesus, que é o nosso modelo e guia. Uma coisa que eu tenho usado para mim, tá? E tem dado certo. Quando eu me encontro numa situação de dúvida, numa situação de incerteza, em qual caminho seguir, eu sempre paro e me faço a seguinte pergunta: como Jesus agiria nessa situação? E aí, nessa oportunidade, eu consigo me recolher e analisar qual é a melhor situação, a melhor decisão a ser tomada. Terceira revelação. E aí o que acontece? Jesus nos traz a terceira revelação, que é o Evangelho. O Espiritismo. A doutrina espírita. A doutrina espírita que veio para nos instruir, que veio para nos consolar. A doutrina espírita é uma excelente oportunidade que nós temos como ferramenta de avaliação sobre nossos atos. E uma forma de conhecer o que nos espera. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito nessa nossa encarnação? Vamos utilizá-la. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do Consolador. O Evangelho, ele serve como Consolador. Aliviar nossas dores. Gente, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. A felicidade não é deste mundo. Então, mais uma vez, Jesus traz para nós mais uma oportunidade através da nossa querida e doce doutrina espírita. Para finalizar, Jesus continua trabalhando para proporcionar um planeta propício para nos ajudar a evoluir. Prova que nós estamos passando já por uma transição planetária, onde nós sairemos do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Queridos amigos, eu utilizei para essa palestra essas 3 obras: A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, e A Religião dos Espíritos, também de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Gostaria de agradecer a todos e vamos nos preparar para fazermos a nossa oração de encerramento. Querido e amado Mestre, nos dê a oportunidade de imaginarmos Jesus. Jesus, à beira do lago de Genezaré, com seu cabelo e sua barba divididos à forma dos nazarenos, vestindo a sua túnica branca, sem costura, com sua aparência bondosa, doce, amorosa, que sempre fez parte da sua característica. Venha Jesus até nós, nos traga a oportunidade de nos melhorarmos,
continua cuidando do nosso planeta, para que assim possamos trabalhar na nossa reforma íntima, para que possamos merecer passar para um mundo de regeneração, que possamos ser instrumentos da sua bondade divina, instrumentos de divulgação do seu Evangelho, da sua palavra. Por isso, Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos infinitamente por sua bondade e pela oportunidade de estarmos aqui. Não podemos deixar, Jesus, de pedir pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, aqueles familiares e amigos que não puderam estar aqui na noite de hoje, mas que serão abençoados. Serão abençoados com sua energia, com sua bênção, com sua palavra. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que sofrem, pelos sofredores que estão lá nos hospitais, muitos desenganados, sem nenhuma esperança de sobrevida. Que possam confortar o coração dessas pessoas, que alguém possa levar a palavra de Jesus para afirmar que não existe morte. A morte não existe. Existe vida após a vida. Que lá na erraticidade nós teremos a oportunidade de continuar vivendo, porque lá é a nossa verdadeira morada. Lá é o momento de a gente preparar nossa nova jornada na carne. Vamos pedir também por aqueles irmãozinhos que desistiram da reencarnação, que cometeram suicídio. Que eles possam ser consolados, que a dor deles possa ser aliviada, que eles possam lembrar de orar, de pedir para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, o apoio para que eles consigam suportar o sofrimento e que possam vencer todas essas dificuldades. Vamos pedir também, para finalizar, para aquelas pessoas sozinhas, os idosos, principalmente os idosos, que muitos vivem sozinhos, muitos abandonados. Que Jesus possa confortar o coração de todos. E principalmente, que neste Natal, Jesus possa aquecer nossos corações e a nossa mente, para que a gente lembre do verdadeiro objetivo do Natal. Desta forma, alegres e festivos, pedimos autorização para os mentores espirituais desta casa, a permissão para encerrar a exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Agradeço imensamente pela paciência de todos e que possamos um dia novamente estar aqui para falar sobre algum outro tema. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que todos retornem aos seus lares com segurança e com paz. Muito obrigado. Temos a outra